Olá, estamos hoje aqui no Edifício Faros, na Barra Sul, em Balneário Camboriú, de frente para esse mar e esse dia maravilhoso ainda também, para vocês conhecerem mais um apartamento que a gente fez. Esse apartamento em específico é um apartamento que foi feito não para o morador final, e sim para um apartamento para locação anual. Então vocês vão notar que a gente pensou em detalhes, em questões muito pensadas nesse público em si e não num público que seria o próprio morador. O apartamento ficou maravilhoso, ficou muito bom, muito prático. Vocês vão ver cada detalhe junto comigo. Eu quero que vocês entendam um pouquinho melhor e até entendam assim como é que a gente trabalha para atender exatamente a necessidade do nosso cliente. Vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sejam então bem-vindos a esse lindo apartamento que, como eu comentei para vocês, é feito para locação. Então vocês vão notar aqui que o apartamento tem muito tons neutros, nada muito em destaque, porque a gente teve essa intenção de deixar o apartamento preparado para receber um morador que a gente não conhece. Então ele tem que estar preparado para ele receber os toques finais do novo morador, né? Aqui a gente está a entrada principal do apartamento, então a gente chega já com a sala integrada com a cozinha. Então vocês podem notar que a gente fez uma cozinha bem bonita, bem bacana, porque ela está integrada ao ambiente, então ela não tem que ter aquela cara bem de cozinha mesmo, né? Vou começar por ela aqui com vocês, inclusive. A cozinha, a gente trabalhou essa bancada em mármore Paraná Seleto, que ficou muito bonito. Toda ela em tons brancos aqui, bem minimalistas, né? Então a gente trabalhou essa bancada para ter uma refeição rápida, com 2 banquetas, mas a cozinha bem completa, um fogão bem bacana, né? A gente trabalhou aqui a torneira que a gente gosta de trabalhar muito, que ela tem a parte de torneira aqui para a gente utilizar para lavação e a gente tem o filtro da água, né? Então tudo num local só, junto com o dispenser aqui também do detergente, né? Uma cuba bem espaçosa. Quando é possível a gente trabalha com 2 cubas, facilita muito no dia a dia, né? Isso aqui é um detalhe bem bacana que a gente gosta de mostrar. Isso aqui é um ponto por filtro de água, para a gente não ficar com aquele pontinho feio do cano de PVC aparecendo, é um acabamento. Isso aqui existe pronta entrega, fácil de comprar, mas dá um destaque, deixa a bancada bonita, mesmo tendo esse local. Então, se a pessoa que locar aqui quiser trabalhar com filtro, com água gelada, enfim tal, o ponto está aqui já esperando ela. Outro detalhe que a gente gosta de trabalhar muito é a iluminação embaixo do móvel aéreo, né? Então vocês podem ver que é uma cozinha que ela é bem espaçosa e ela tem bastante armário, né? A gente conseguiu trabalhar, né? E a gente gosta muito dessa iluminação aqui, porque como a gente pode ver, a gente fica com essa bancada com uma iluminação bem uniforme para o trabalho do dia a dia, para quem estiver utilizando aqui o espaço, né? Como eu comentei para vocês, então quando estão olhando da sala, do estar, enfim, a gente vê essa cozinha que ficou bonita, ficou imponente. Aqui a gente trabalhou um pouco até mais escondida a parte de geladeira, forno, micro-ondas, né? Então a gente tem a torre de fornos. Bem importante notar essa altura, né? Não muito alto. Em alguns lugares a gente vê o micro-ondas muito alto aqui, ó, tá na altura do usuário, então muito fácil de retirar, do forno também, né? Isso é bem importante na hora da gente projetar, tá? E aqui a gente tem essa porta que ficou muito interessante, que é uma porta painel, que ela vai dar a ligação com a nossa área de serviço. Então ficou uma porta bem leve, bem confortável, bem discreta. E a gente, quando abre para a área de serviço, vem aqui comigo, a gente tem essa mesma linguagem. A gente continua com o nosso MDF branco, a gente continua com o mármore Paraná. Então a cozinha e a área de serviço tem essa conexão que quando esse painel, essa porta painel está aberta, a gente consegue ter essa conexão entre os ambientes. Quem olha lá da frente, que vocês vão ver a vista maravilhosa que tem ainda, a gente tem essa conexão e não agride o visual de quando está totalmente aberto. Até engraçado, o cliente deixou aqui, como é um apartamento para locação, isso aqui são panfletos que a gente deixa durante a obra, quando a gente está executando o apartamento. Então, para quem estiver aqui fazendo serviço, manter o local limpo, não apoiar materiais em cima das bancadas para estragar, enfim, então pode ser que vocês encontrem uns desses aí pelo caminho, que ele deixou como o apartamento está para locação, para ninguém ficar
deixando as coisas por cima soltas, né? Então vocês podem ver que essa área aqui então ficou bem condizente com o restante. E agora vamos um pouquinho para a área mais social do apartamento. Vem aqui comigo. Agora vocês conseguem ver essa vista maravilhosa que a gente vai ter desde a cozinha ou até desde a área de serviço, né? Então a gente trabalhou essa mesa com uma madeira ebanizada, bem bonita, né? Uma madeira toda ela amadeirada, aqui um detalhe bem legal. E vocês, de novo, podem notar esse tom, assim, que a gente não trabalhou nada em destaque, né? Mas super confortável, super aconchegante, não ficou um ambiente frio, né? Outro detalhe que se vocês olharem todo ao redor quando a gente estiver passando, nenhuma parede remanescente do ambiente ficou somente na pintura. Toda ela a gente trabalhou esse papel de parede líquido, que ele é feito com micropedras, né? E ele é aplicado na parede, que fica super bacana, dá esse aconchego para o ambiente. E além disso, isso aqui é bem legal porque ele não tem só uma função estética, ele também tem uma função de acústica, que ele auxilia na acústica do ambiente, na questão térmica, ele melhora a térmica do ambiente. Então é super bacana, super funcional, então permite reparo se tem algum problema. Quando o fornecedor está aplicando esse material, ele guarda uma sobra, vamos dizer assim, que a gente tem lá na despensa, inclusive. Essa sobra, se algum dia tiver algum machucado, bateu alguma coisa, estragou, enfim tal, a gente consegue utilizar aquela sobra que é o mesmo material e aí a gente consegue fazer o retoque e não aparecer nenhuma emenda nem nada. Super bacana, super prático, rápido, em um dia está tudo instalado, em 2 dias seca e está pronto para uso total, né? Vindo aqui para o nosso estar, aqui para a nossa sala, a gente trabalhou integrado com o espaço gourmet do apartamento, né? Então assim, a gente criou tanto essa questão da parte da sala tá bem aberta, sentado aqui, não criou uma circulação única, e a gente criou essa segunda circulação para ninguém ficar passando em frente à TV e aproveitar inclusive melhor esse espaço. Então aqui a gente tem a cristaleira, a gente tem o espaço da adega, da cervejeira, repetindo os mesmos materiais aqui, a gente tem a pedra do mármore Paraná Seleto, né? Que a gente revestiu totalmente essa churrasqueira, que ficou maravilhosa. Então ela vem inclusive com a mesma paginação, assim, você pode ver que ela tem a paginação da pedra, ela dá a volta, segue os veios, tudo. Então assim, ficou tudo paginado. A gente trabalhou esse tampo de inox para fechar a churrasqueira e aqui inclusive a gente tem o suporte para botar a parte de carvão aqui, ó, com a própria pedra. Então é com fecho-toque, aperta, ele abre e tá ali, mas no dia a dia fica bem discreto que ele é feito com a própria tampa da pedra, né? Assim como a mesma bancada na mesma pedra, para daí utilizar super bem esse espaço, né? Esse apartamento é bem amplo, bem bonito. Podem ver, olha só a vista maravilhosa de frente para o mar aqui na Barra Sul, em Balneário Camboriú. E a planta, ela tinha alguns dentes, assim, que entravam, saíam, né? Então a gente tirou partido disso, né? Aqui nesse sentido, vocês podem ver que a gente tem 2 profundidades diferentes nesses nichos, né? Que a gente tinha esse dente que entrava da alvenaria para lá. Então a gente tirou partido disso, ficou uma parte mais decorativa dos equipamentos, de decoração. E se vocês virem aqui, ó, bem discreto, deixa eu mostrar aqui no cantinho para vocês. Vocês vão ver que a gente tem aqui a tubulação, ó, e fiação esperando todo o equipamento. Então, o que acontece? Lá na sala, a gente trabalhou a TV sem nenhum rack, sem nenhum apoio, nem nada. Então, a gente tem a TV como se fosse um grande painel emoldurado aqui, junto com esse painel de madeira que a gente botou, que ficou lindíssimo. Mas, se o cliente quiser uma TV a cabo, algum sistema diferente, enfim, até de home, inclusive, né, sonorização, tá toda a fiação e infraestrutura passando lá. Então a gente tem como deixar lá escondidinho e aqui ficar esse painel super limpo, super charmoso que a gente trabalhou, né? Inclusive, esse painel é a porta que dá acesso para nossa área íntima. Então, feito com uma cava, todo ele alinhado, a gente gosta muito de fazer a porta de abrir alinhada aqui, então a gente só trabalha a cava e quando a gente abre, a gente tem acesso à área íntima do apartamento. Então fica um espaço bem demarcado de acesso, bem discreto na verdade, mas que a gente consegue ter o acesso facilitado, né? Por último, eu queria até mostrar esse sofá bem charmoso, bem bacana que a gente trabalhou. Esse sofá aqui, ele tem esse encosto que ele vai para frente, para trás, então
ele transforma-se numa chaise, né? Vamos dizer assim, através do encosto e não do assento dele, né? Então fica bem legal, sem falar que ele tem um design super bonito na frente e atrás, como a gente tem toda essa questão da circulação aqui atrás, né? E o tapete moldurando esse espaço, aquecendo o ambiente. Então vejam bem que a gente conseguiu trabalhar bem aquilo que a gente falou. Pelo fato disso aqui ser um apartamento feito para locação, a gente não podia imprimir uma identidade muito forte. A gente conseguiu trabalhar essa identidade mais clean, mais minimalista, mas sempre trazendo o aconchego. Os clientes que estão vindo ver esse apartamento, a gente tem tido um feedback muito legal do proprietário, dizendo que todos eles, inclusive, estão amando o apartamento e que o que eles notaram é exatamente isso. Não é um apartamento que tem alguma coisa que marque, que eles não gostem, porque é tudo muito prático, muito fácil e com essa característica bem ampla para receber o mais variado tipo de locatários, né? Mais um detalhe bem bacana que a gente tem é o lavabo. A gente pegou esse mesmo papel de parede e a gente levou para dentro do lavabo. Então o lavabo, ele tem todas as paredes revestidas com esse papel de parede e a gente trabalhou uma luz indireta, ao invés de cima, a gente trouxe ela por detrás da bancada. A bancada ela tá como se fosse solta da parede e a gente tem essa luz que ela dá esse banho de luz aqui no espelho, né? Então a gente fica com um ambiente com uma iluminação bem aconchegante, mais fraquinha, porque o lavabo a gente sempre gosta de dar uma ousada, não precisa uma iluminação muito forte. Esse espelho orgânico bem charmoso e essa iluminação para nós é o que fez bem o efeito mais gostoso, porque ele destaca esse papel de parede, mas ao mesmo tempo, ó, é uma luz que ficou muito gostosa, ó. E junto com isso, a gente trouxe a mesma pedra que a gente utilizou na cozinha, no espaço gourmet, aquele mármore Paraná Seleto, só que a gente trabalhou um frisado nele aqui na frente para dar esse destaque na peça. Então, é uma cuba esculpida, toda ela na própria pedra, não tem cuba cerâmica, nada, mas ele tem esse detalhe super bacana que ele dá nessa caixa, que assim como nas outras partes do apartamento, a gente aproveitou esse canto, esse dente que se formava dentro do lavabo para a gente ter a cuba e ficar o lavabo super confortável. Então, o lavabo é um espaço que a gente gosta muito de dar uma ousada ou fazer algo diferencial. Então, a gente trabalhou nesse projeto em si essa questão do frisado e da iluminação vindo mais de baixo para cima, fazendo esse destaque aqui, do que a iluminação mais geral, como a gente trabalha nos outros ambientes de cima. Então vem agora comigo que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho da área íntima, que também ficou um arraso. Vocês já conheceram a porta que dá acesso? Aqui já é bacana notar que no gesso a gente não tem nenhuma iluminação marcada, embutida, né? Nenhum embutido. A gente só trabalhou uma iluminação periférica no gesso, que fica super charmoso, super aconchegante e fica bem legal porque a gente olha o gesso liso, bem clean assim, né? Então vamos para o primeiro quarto. Esse quarto tem uma característica que ele tem também um corredor muito grande de acesso para ele. Então a gente utilizou do mesmo subterfúgio, da mesma ideia de a gente trazer a iluminação somente pela lateral aqui no nosso perfil, né, de gesso. Então bem discreto. Aqui vocês podem notar até o nosso ar-condicionado, assim como na sala, como todo apartamento, são equipamentos não high wall de parede, e sim são cassetes de uma via ou duas vias na sala, que são no teto. A gente gosta muito, quando possível, botar para o teto para liberar as paredes, e ele também pelo fato de que ele fica bem mais charmoso, bem mais discreto, né? Mas aqueles cassetes grandes, tradicionais que a gente conhece, tem que ficar com muita cara de loja, shopping, enfim. Então a gente trabalha com esse uma via que ele fica uma cara mais aconchegante, né? Então nesse quarto, quando a gente chega, a gente já tem um painel feito pelas próprias portas do armário, que a gente fez com cava para ficar bem discreto, para parecer um painel, mas super prático o uso, né? Bem fácil a abertura. E aí desse lado a gente tem a cabeceira, também num MDF daí amadeirado, para dar esse contraste e ficar aconchegante o quarto, né? Não ficar totalmente frio. Então ele vem todo amadeirado, emoldurando aqui a parte da cama, que a gente gosta muito de trabalhar, inclusive, se vocês podem notar, essas bases da cama não com a base de colchão box tradicional, a gente faz com estofaria. Então a gente gosta muito desse acabamento arredondado e principalmente essa sensação de que ele está flutuando, saltando do chão, assim. Fica uma leveza, fica um produto bem interessante, bem charmoso, sem falar no conforto do toque, enfim, sensacional, né? Aqui a gente repetiu um pouquinho do que a gente comentou lá na sala da questão da TV. Então assim, quando a gente consegue fazer isso, a gente fez
Quando a gente recebeu o apartamento limpo, esse a gente não pegou em obra, já estava acabado, mas a gente conseguiu fazer o mesmo sistema. A TV está instalada aqui, a gente pode ver que não tem nenhum sistema de suporte para nenhum equipamento, mas a gente conseguiu jogar uma infraestrutura direta aqui para esse armário. Então, se a gente notar bem lá em cima, tem uma tubulação saindo lá, onde se eu quiser, eu consigo trazer equipamento de TV a cabo, qualquer coisa nesse sentido para auxiliar a TV. E a gente tem um sistema que é um repetidor de sinal infravermelho que a gente aplica lá e põe o cabo para cá, que você vai continuar pegando o controle e mirando para a TV, não precisa abrir a porta ou nada nesse sentido, que é a principal questão. A forma tem que ser bonita, mas tem que ter a função prática, né? E aí a gente vem para o banheiro. Então o banheiro, ele segue a linguagem do quarto, né? A gente trabalha o mesmo madeirado da cabeceira no móvel de apoio aqui embaixo da bancada em quartzo, né? E ali a gente aqui trabalha também a mesma ideia que a gente já mostrou em outros vídeos para vocês, esse armário aéreo que a gente super acha confortável, ele tem uma espessura pequena, mas que ele fica super funcional, então a gente consegue guardar produtos de beleza, cremes, enfim, shampoo, outros utensílios, tudo aqui a gente tem um espaço que fica super útil e ao mesmo tempo, quando está fechado, super discreto, porque é praticamente só um espelho, né? A iluminação segue um pouco do que a gente traz na linguagem do apartamento, a mesma fita de LED bordeando um pouquinho o ambiente, né? Então não vários pontos de luz nesse sentido, e aí a gente trabalha mais próximo ao vaso sanitário e um dentro do box para iluminar um pouquinho mais o embutido, né? E o box também, vocês vão ver em todos os banheiros, sempre até o teto, para dar uma sensação de amplitude para o ambiente, né? Porque quando ele é mais baixo, na altura de 1,90, por exemplo, eu tenho 1,90, então já fica baixo a sensação de ter que abaixar a cabeça, e além disso, também a questão de amplitude do banheiro. Espero que estejam gostando. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais das outras duas suítes, que são as suítes mais lindas desse apartamento aqui. Então vamos conhecer a segunda suíte desse apartamento. Essa suíte, a gente começa já bem na entrada, notando que assim, a gente tem o armário dela aqui. Esse detalhe ripado dela, que vocês podem notar, foi feito negativo por negativo, feito uma pintura, enfim, nesse MDF que imita uma madeira, a branco com amadeirada, tem detalhe amadeirado, ficou muito charmoso. Todo mundo que tem visto esse quarto aqui tem gostado mais, inclusive, do que a própria Suite Master por causa desse detalhe aqui. Tem achado maravilhoso. Assim como na sala a gente tinha a questão dos dentes que eu comentei para vocês, aqui a gente também tinha um grande dente. Então a gente tinha esse dente que vai ao armário, onde a gente tem todas essas portas escondidas, ocultas nesse grande painel, e a partir daqui eu já tinha praticamente uma parede, tanto que aqui é um painel fixo, né? Onde a gente deixou a nossa TV. Então mas ao mesmo tempo a gente tem essa grande amplitude que vocês conseguem notar aí, como se fosse um grande painel que vem desde a entrada até aqui. Então ficou esse painel super charmoso. E aí aqui a gente trabalhou a mesma coisa, tinha esse dente que ia para os fundos, a gente trabalhou esse nicho para ser decorativo para esse quarto, né? Então assim, ele ficou bem clean, bem minimalista, que é o que a gente estava trabalhando, com essa vista maravilhosa que não precisa mais do que isso, na verdade, né? E a gente trouxe esse mesmo detalhe do ripado para essa cabeceira. Esse foi um dos quartos que a gente gostou muito de fazer, porque aqui a gente tinha aquela mesma questão. Aqui a gente tem uma grande coluna nesse centro e tinha como se fosse dois nichos entrando. Então a gente tomou partido disso e criou esses dois grandes nichos verticais que ficaram super charmosos, e a gente também trabalhou a cabeceira, que eu quero mostrar aqui desse lado para vocês, ó, que é uma das coisas que a gente gostou muito. A gente não deixou ela centralizada no painel, e sim a gente soltou ela dele. Então deu essa leveza, deu essa brincadeira, esse destaque que ficou fora do comum, vamos dizer, que fica bem charmoso, bem bacana, né? Aqui a gente trabalhou inclusive móveis mais soltos, assim como apoio, porque a gente já tinha essas estantes aqui como auxiliar, né? E a gente repetiu a mesma ideia do outro quarto que eu comentei com vocês, da base flutuante do chão, né? Só que aqui a gente trabalhou também a cabeceira estofada, também com esse mesmo arredondado, enfim, e a gente botou as teclas, vocês podem notar, nas laterais. Quando possível, a gente tenta não colocar sempre aqui na frente, porque a cabeceira fica mais lisa, mais limpa, fica super bacana. E aqui, como a cabeceira ela não é tão maior do que a própria cama, isso que é uma cama excelente, uma cama king aqui de tamanho, né? A gente tem o acesso super facilitado aqui, as teclas bem tranquilo, assim como da tomada, né?
Aí então se vocês virarem aqui um pouquinho comigo, vocês vão notar que a vista de quem está na cama, assim, é super bacana, tem a vista do mar, né? E a gente gosta muito de fazer uma brincadeira com espelhos. Então, assim, a gente trabalhou aqui um espelho de corpo inteiro, solto no chão, apoiado no chão, né? Para a pessoa se arrumar, enfim, no dia a dia, mas também ele repete o reflexo do mar. Então, para onde você olhe da cabeceira da sua cama, você sempre vai estar vendo o mar, a praia, o sol. Então é essa sensação que a gente trouxe, né? Então ficou um quarto super gostoso, super charmoso, permitindo a caracterização dele para quem vinha utilizar o apartamento, né? A gente, quando vem para o banheiro, a gente repete a mesma fórmula que a gente trabalhou no outro, até para que essa mesma comunicação, tanto entre o quarto como todos os ambientes. Então, de novo, o MDF amadeirado mesmo que a gente usou no quarto, o móvel aéreo, o box alto e a fita de LED, né? Então a gente repetiu essas características, todos os banheiros eles seguem essa similaridade, né? Aí é o que eu queria mostrar para vocês também, então, é a terceira suíte, que seria a suíte master. Esse apartamento é um apartamento de 4 suítes. Nesse apartamento aqui, o proprietário na época preferiu transformar em 3 suítes. Então, a suíte master que nós vamos visitar agora, na verdade é uma união de 2 dormitórios, e inclusive ela possui 2 banheiros. Então, o casal, cada um pode ter inclusive o seu banheiro. Vem aqui comigo um pouquinho. Aqui na suíte master, logo na entrada, a gente trabalhou um espelho na lateral para dar essa amplitude no corredor e também ser um espelho para se olhar, se vestir, se arrumar. Repetindo o efeito de iluminação no nosso gesso, né? E aí aqui aos fundos vocês conseguem ver já que temos um dos banheiros. Aqui à esquerda a gente vai entrar no closet do quarto e à direita é o quarto em si. Então o que acontece? Na planta original isso aqui era um quarto e esse aqui, a partir daqui a gente tinha uma porta e era o outro quarto. Então venham aqui conhecer um pouquinho desse closet. Esse closet ficou super confortável porque era para ser um quarto, então a gente tem armário em todo o seu perímetro, né? Um U que a gente tem aqui praticamente de armários, né? Super gostoso. Então a gente trabalhou espelho dos 2 lados, então olha só a amplitude que dá, né? A questão de poder se arrumar, se verificar no espelho, enfim, ficou super bom, né? Aqui a gente trabalhou também no MDF, né? E junto a gente trouxe a penteadeira, onde pode se decorar, se maquiar, enfim, né? Com uma cadeira super charmosa, com esse detalhe em palha, esse espelho bem orgânico, que ficou super charmoso, aquecendo o ambiente também, né? E aí logo aqui, no closet direto, a gente tem acesso também a um banheiro, como os demais, os mesmos acabamentos, enfim, mas a gente tem um dos banheiros. Vamos seguir um pouquinho. Deixa eu mostrar esse detalhe antes de eu ir para lá, da iluminação. Então assim, aqui é o closet. É um local que normalmente a gente precisa de uma iluminação um pouquinho mais forte para questão de poder se visualizar, enfim. Então a gente trabalhou um perfil de LED embutido no gesso, seguindo todo o armário. Então ficou a iluminação super boa, super características para a pessoa que estiver aqui não ter luz, não ter sombra. Então a gente pode ver que eu não tenho nenhuma sombra no rosto, nem nada. Então fica super bacana para quem estiver se arrumando aqui. E vamos para o quarto, que é o nosso espaço também que a gente amou fazer. Então o quarto a gente chega por aqui e já começa com a melhor visão de todas, né? A gente tem essa vista de novo maravilhosa, assim como na outra suíte que eu mostrei para vocês, e a gente repete um pouco da fórmula do outro. Aqui a gente trabalhou o armário todo também nessa parede. O proprietário queria bastante armários, então a gente tem no closet e tem nessa parte do quarto também, então são várias portas aqui. Da mesma forma, bem minimalista, bem liso, só com a cava de detalhe para a questão da abertura, para ficar bem discreto. Um painel onde a gente tem a parte da TV e a gente botou já essa poltrona para um espaço de café, um espaço de leitura que ficou super charmoso, aconchegante e, claro, privilegiando essa vista de frente para o mar, né? Aqui, da mesma forma, a gente tem o envidraçamento todo ele na frente e ele vem até aqui. Então a gente trouxe essa cabeceira de novo, solta da parede, para a gente até centralizar mais a cama no quarto, ficar mais amplo o corredor lá daquele lado de lá, né? E trouxe móveis soltos aqui de apoio nas laterais, né? Um detalhe que é bem importante, muitas vezes a gente não tem detalhe, o que acontece? O trilho que a gente não vê aqui, que está nesse cortineiro, que traz toda essa cortina, ele é um trilho único.
Na verdade, ele é em 2 pedaços, então ele fica até praticamente o meio aqui. Então a gente recolhe toda aquela cortina para aquele lado e do lado de cá a gente tem um trilho único fazendo a curva. Por que que a gente tem isso? Porque se eu tivesse um trilho reto aqui e um aqui, primeiro que isso aqui ficaria um espaço em que eu ficaria uma cortina muito curta. E a segunda é que dessa forma eu consigo recolher toda aquela cortina que a gente tem ali até aqui no canto. Isso me dá mais amplitude, ó, eu consigo abrir praticamente isso daqui tudo. Se eu não tivesse isso, eu ia ter essa cortina aqui, ela praticamente terminaria aqui. Então eu tiraria inclusive a visão de quem está na cama aqui de visualizar esse lado. Então por isso ele é um trilho curvo e a gente consegue fazer toda essa volta, trazendo um pouco mais ainda dessa amplitude, desse visual, que é um dos carros-chefes deste prédio, né, dos apartamentos frente mar de Balneário Camboriú, né? Então, de novo, vocês podem ver que o projeto ele está aconchegante e, ao mesmo tempo, ele não tem uma característica formal de um indivíduo, vamos dizer, né? Preparado para receber o quadro do próximo proprietário, a decoração do próximo proprietário, de quem for locar essa unidade. Eu não sei vocês, mas adoraria poder locar uma dessas aqui. Espero que você também. Então, gostaram do apartamento? Você locaria um apartamento desse? A gente quer saber até a opinião de vocês. Podem comentar, compartilhar, sigam a gente no YouTube, no Instagram, compartilhem um pouco desse nosso material e continuem seguindo a gente para a gente poder mostrar cada dia mais o nosso trabalho, o resultado de tudo que a gente está fazendo e novos projetos que muitos ainda estão por vir. Segue a gente e acompanha a gente e sejam bem-vindos.